Tem som? Vocês estão todos me ouvindo? Não. Boa noite. Deixa eu começar dizendo que é sempre um prazer falar no Convite à Física. Eu acho que é uma das atividades mais importantes que acontecem aqui no Instituto. Acho que eu vou precisar desse microfone. Esse aqui? É. Obrigado. Deixa aqui. É uma das atividades. Hã? Você quer ele ligado? Quero. Tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo. Parece que não, mas eu sei. Bom, como eu disse, é um prazer falar no Convite, embora seja um tanto estressante a parte que antecede falar no Convite, a preparação, etc. E talvez dessa vez tenha sido a vez mais estressante para mim, porque quando eu falei com a Renata a respeito, alguns meses atrás, eu não tinha uma ideia 100% clara do que eu pretendia contar para vocês, mas tinha uma ideia de algo que eu achava que poderia ser interessante, porque, bom, primeiro que eu saiba, ninguém falou ainda sobre aprisionamento no Convite à Física, então acho que esse é um assunto muito importante da física de hoje e acho que vale a pena falar a respeito. Segundo, porque para alunos ingressantes, embora eu não sei quantos daqui são de fato ingressantes, para alunos ingressantes é possível entender esses conceitos de aprisionamento de íons, átomos, moléculas, através da física do oscilador harmônico. Então, os objetivos que eu me coloquei, no fundo, foram, bom, primeiro, falar dessas armadilhas, né? E reduzir, quer dizer, a gente além de aprisionar as partículas, a gente quer reduzir o movimento, resfriar. Como que a gente faz para reduzir o movimento? Quais são os limites desse resfriamento? Também falar um pouco da interação de sistemas materiais com feixes de luz, podendo manipular graus de liberdade internos e externos desses sistemas materiais e modificar propriedades da luz, que são coisas que a gente faz aqui no nosso laboratório. E o objetivo é falar de modelos simples para essas interações, né, usando a física do oscilador harmônico. Okay? Então, o que eu espero falar para vocês é um pouco da física do oscilador harmônico. Por isso, eu vou pedir desculpas se muitas das coisas que eu disser aqui vão ser extremamente básicas, tá? Mas o objetivo é realmente tentar entender, a partir dessa física, como que a gente pode pensar em aprisionar partículas, como que a gente pode tratar de interações entre diferentes sistemas físicos. Então, vamos começar. E a gente vai começar com esse sistema, embora a gente poderia ter começado antes, com pêndulo, por exemplo, que provavelmente o primeiro sistema em oscilação a ser estudado foi o pêndulo, e as pessoas já usavam pêndulos para marcar tempo. Hooke percebeu que no sistema massa-mola, a força, né, sobre uma massa presa a uma mola, ela era restauradora, ela era uma força que variava linearmente com o deslocamento e que sempre trazia a massa de volta para uma posição de equilíbrio, uma posição de mola relaxada. Quando ele percebeu isso, ele ainda não sabia que, de fato, isso aqui daria origem a oscilações harmônicas, como que seria possível marcar tempo com isso. Essa imagem do Hooke é uma imagem, acho que mais ou menos inventada, porque o Hooke, aparentemente, ele gostava de entrar em inúmeras controvérsias com vários dos colegas da época, então eu não pude perceber nenhuma imagem de fato dele, alguma pintura dele que tivesse sobrevivido. Ele não percebeu, como eu disse, o caráter harmônico das oscilações, algo que a gente percebe imediatamente usando as leis de Newton e o cálculo. A gente percebe que, se a gente olhar a posição de uma das massas, por exemplo, a preta, em função do tempo, ela vai descrever uma oscilação que tem esse caráter harmônico, no caso da verde aqui, ou no caso da azul. Isso foi percebido mais tarde, quando se fez a formulação matemática disso. A formulação matemática, algum de vocês aqui
é aluno de primeiro ano? Bom, ótimo. Justamente é para vocês que eu estou falando aqui, tá bom? Então os outros podem esquecer um pouquinho. Se a gente pensar na formulação matemática, a formulação matemática nos diz, né, segundo a lei de Newton, a massa vezes a aceleração, segunda derivada da posição, é igual a menos k vezes esse deslocamento. A gente pode reescrever isso dividindo pela massa, introduzindo essa constante ômega ao quadrado, que é a razão de k pela massa. E a gente tem essa equação aqui. Bom, vários de vocês devem ter visto a solução dessa equação em termos de um ansatz, de um chute, né? Uma outra maneira de resolver é usar a energia, o fato de que nesse problema a energia se conserva, e a gente chama, não é à toa, a gente chama a energia de primeira integral do movimento. Aqui está a expressão da energia, soma da energia cinética com a energia potencial elástica, isso vai ser uma constante. Essa constante a gente pode igualar, né, a situação da energia no deslocamento máximo, em que a energia cinética é nula. Se a gente usa a expressão para ômega, a gente obtém que 2E sobre m é ômega quadrado ao quadrado. Substituindo na expressão da posição, a posição vai ser a integral da velocidade no tempo, e a velocidade vai ser simplesmente isso aqui, ômega raiz quadrado de a quadrado menos x ao quadrado no tempo. Se vocês são alunos de primeiro ano, vocês já fizeram essa integração em cálculo, já sabem que é uma substituição trigonométrica, e, portanto, a gente obtém a solução dessa forma com duas constantes, a e φ, que são constantes de integração. Ok? Então, claramente, a gente vê que tem uma função periódica aí. Imediatamente foi percebido que esse tipo de sistema, o sistema massa-mola, já que ele tem como solução uma solução periódica, ele poderia ser usado para marcar tempo, né? Então, a gente tem uma função, oscila periodicamente no tempo, o período dessa função vai nos dar a marcação de tempo, e começaram a construir dispositivos como esse aqui, que é uma balança, uma espécie de balança com mola, que foi feita pelo Huygens. O Hooke também fez a dele, e essa foi uma das disputas entre ele e o Huygens para saber quem é que tinha de fato inventado esse sistema. Esse sistema é o mecanismo que permite acionar os nossos relógios de pulso, por exemplo, quer dizer, alguns, né? Hoje em dia, na verdade, os melhores relógios são baseados em outro tipo de sistema, que não é um oscilador mecânico, enfim, é um oscilador de quartzo. Bom, por que era importante ter bons relógios de pulso? Aí tem uma questão tecnológica muito importante por trás, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas é o chamado problema da longitude. Esse problema é um problema que perdurou algo como pelo menos um século para ser de fato resolvido, e é um problema de navegação. Como é que a gente se orienta na superfície da Terra? É fácil a gente descobrir a latitude. Você pensar, latitudes são fatias que cortam a Terra, então na medida em que a gente se desloca em relação ao Equador, a duração dos dias muda. E com isso a gente consegue ter, só pela duração do dia, a gente já consegue ter uma noção sobre a nossa latitude. Mas a longitude são simplesmente diâmetros. A gente corta a Terra em vários diâmetros, todos passando pelo eixo. Como é que a gente sabe fisicamente a longitude? E a resposta é que não sabe. Fisicamente, não tem. Se você está num determinado local e quer simplesmente se orientar, saber fisicamente qual é a sua longitude, você não tem como saber. O que você tem como saber são longitudes relativas. Então, se eu parto de um determinado ponto, né, e eu me desloco ao longo de uma latitude, ou seja, eu mudo de meridiano, né, cada vez que eu ando 15 graus, eu tenho que atrasar o meu relógio em 1 hora. Ou seja, se eu estou sempre na mesma latitude, o meu horário tem que ser defasado em 1 hora. Então eu tenho como saber isso desde que eu seja capaz de comparar um relógio na origem com um relógio na minha posição. Problema.
Como é que eu mantenho um relógio que me diz qual é a hora na origem, especialmente se eu estou viajando numa caravela, né, sujeito a todo tipo de intempérie, balanço, etc. Esse foi um dos problemas tecnológicos mais importantes dos séculos 17, 18, e a solução está muito associada ao desenvolvimento de mecanismos cada vez mais estáveis baseados em osciladores, sistemas massa-mola. Então, esse problema está descrito nesse livro aqui, como chegar num dispositivo como esse. A pessoa que resolveu foi Harrington, e aqui tem os diversos dispositivos que ele foi construindo, esse primeiro, em que essas duas partes oscilam e as oscilações estão compensadas em cima e embaixo de forma que movimentos relativos possam ser desprezados. Ele continuou o desenvolvimento, passou para este protótipo, depois esse protótipo, e finalmente ele chegou nesse protótipo. Esse já é um protótipo do Harrington, que com isso ganhou, foi um dos ganhadores, né, de um prêmio que tinha sido oferecido para quem resolvesse esse problema. Ok. Bom, eu disse para vocês que eu quero falar de aprisionamento. Tá? Nosso oscilador harmônico é um sistema que tem uma posição de equilíbrio estável. Se a gente se desloca dessa posição de equilíbrio, a gente retorna à posição de equilíbrio. Bom, um tipo de partícula que eu poderia pensar em carregar, enfim, se eu quiser fazer isso, desculpem, em 3 dimensões, a primeira coisa que eu vou querer fazer é ter uma força restauradora para qualquer direção. Se eu me desloco em qualquer direção a partir desse ponto, eu quero uma força restauradora que me traga de volta para a minha posição de equilíbrio. Pensando em partículas microscópicas, então eu quero, por exemplo, agora usar a mesma motivação, né, do desenvolvimento de relógios ultra precisos para dizer que, por exemplo, eu posso usar como oscilador, ao invés de um sistema mecânico, ao invés de um cristal, eu posso usar algo fundamental como um átomo. Mas átomos, em princípio, todos os átomos são iguais em qualquer parte do planeta, eles interagem com sistemas que estão na vizinhança. Então, um relógio ideal seria constituído de um átomo que estivesse o mais longe possível de qualquer outra influência e que estivesse à minha disposição o maior tempo possível para que eu possa interrogá-lo. Tá certo? Então, eu gostaria de aprisionar um sistema como esse numa armadilha. Essa é a primordial motivação da construção dessas armadilhas. Se eu quiser fazer isso com um átomo que não seja nêutron, um íon, em princípio eu posso usar forças elétricas e magnéticas para fazer isso. Em particular, eu poderia pensar em usar um campo eletrostático. Se eu chegar com 2 cargas de mesmo sinal, elas vão gerar uma força que vai, em princípio, impulsionar uma carga positiva. Se as duas são positivas, elas vão impulsionar uma carga positiva a ficar bem no centro entre elas. Tá certo? Só que o problema é que isso funciona numa direção, mas isso não funciona na direção transversa. E isso não funciona na direção transversa porque isto aqui, divergente de E igual a zero, é uma lei fundamental do eletromagnetismo. Basicamente, o que isso diz é que se eu tiver uma determinada região do espaço sem carga, qualquer linha de força do campo eletromagnético vai ter que entrar e sair dessa região do espaço. Ela não pode nem começar nem terminar nessa região do espaço se eu não tiver uma carga. E com isso eu não consigo uma configuração de campos eletrostáticos desse jeito. Dito de outra maneira, o potencial associado é um potencial que tem essa cara aqui, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho confinamento numa direção. Se eu me afastar dessa direção, eu tenho uma força que me traz de volta para a mesma direção. Mas na direção transversa, eu tenho anticonfinamento. Ou seja, se eu me afastar, a tendência é que eu me afaste mais ainda.
Esse foi o primeiro dilema enfrentado por aqueles que tentaram inicialmente aprisionar partículas carregadas. Tem duas soluções para esse problema. Eu vou tratar de uma delas, que é a solução de um físico alemão chamado Wolfgang Paul. E a solução dele não é muito complicada. Vou mostrar para vocês aqui o potencial. Vocês podem ver aqui. Essa é a cara do potencial. Se a gente fizer exatamente isso que eu fiz, mas de modo rápido, o que acontece com uma partícula que estivesse aqui no centro? Cada vez que ela começa a se afastar, ela ia ser acelerada, ela encontra de novo um potencial que traz ela de volta. Isso gera um potencial efetivo que vai confinar em todas as direções. O nosso problema está aqui. Esse é o nosso potencial, ok? Então tem confinamento numa direção, mas não tem confinamento na outra. Está aqui a nossa partícula. Tem uma cela, né? Não é estável. E a solução, portanto, é girar essa cela rapidamente de forma que a gente cria um potencial estável, efetivo. Tá? E como é que a gente faz essa cela girar? Tá? Basta a gente colocar esses campos como campos oscilantes. Então a geometria de uma armadilha para íons desse tipo está aqui. Um eletrodo central, dois outros eletrodos, e a gente gera uma diferença de potencial entre esses eletrodos e esses dois são mantidos no mesmo potencial, de forma que as linhas de campo têm essa cara que está desenhada aqui, só que elas mudam de sentido o tempo inteiro, porque essa diferença de potencial é uma função oscilante no tempo. Okay? Com isso, a gente tem aquele ponto de cela que está girando no espaço. Tá? Aqui tem uma imagem de uma armadilha desse tipo. Esse é o Wolfgang Paul. Essa pessoa é o Hans Dehmelt, um outro físico que foi responsável por vários dos avanços de aprisionamento de partículas carregadas. Não apenas aprisionamento de íons, mas aprisionamento de elétrons mesmo. No laboratório do Dehmelt, na Universidade de Washington, em Seattle, eles aprisionaram elétrons individuais e estudaram propriedades desses elétrons individuais durante meses. E com isso eles obtiveram medidas absolutamente fundamentais na eletrodinâmica quântica com precisão da ordem de uma parte em 10 a 10. Tá? Como diz, nessa experiência eles ficaram com um elétron aprisionado durante vários meses e acho que eles chegaram a se afeiçoar àquele elétron que estava aprisionado, mas depois de um tempo ele foi absorvido nos eletrodos. Então ele morreu no mar de Fermi dos eletrodos. Bom, esses dois senhores ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1988 pelo desenvolvimento das armadilhas de íons e espectroscopia de alta resolução. Essa armadilha não funciona só para pequenas partículas submicroscópicas carregadas, ela funciona também para partículas maiores. E isso aqui é um artigo que a gente viu no American Journal of Physics de 1991, com uma montagem extremamente simples para fazer exatamente isso, aprisionar uma partícula carregada. Como é que ela funciona? Eu tenho dois eletrodos que vão ser mantidos em alta tensão oscilante, bom, no caso deles 50 Hz, que é na Alemanha, no nosso caso 60 Hz, e um anel central que é mantido aterrado. Ok? Se vocês já olharam, eu trouxe um dispositivo desses aqui, está aqui na frente. Então vocês podem ver a escala de um dispositivo desses, e o que a gente vai fazer é capturar uma partícula agora para observação. Ela não vai durar vários meses, mas vamos ver se eu consigo fazer isso. Para isso, bom, vocês estão vendo aqui, eu vou tentar aumentar o tamanho disso. Não.
Ok. Sinto muito, gente. Esse problema com a câmera de vez em quando acontece. O problema é que se eu não tiver a câmera, vocês não vão conseguir enxergar a partícula carregada. Ok. Então. Peraí. Antes disso... Bom, vocês estão vendo aqui a armadilha. Eu vou ligar a tensão. E o que a gente vai aprisionar... Acabou. Já acabou. Tudo bem. Deixa eu aprisionar primeiro, que aí a gente vai ver o que dá. Tá. O que a gente vai aprisionar é uma partícula de isopor. Tá bom? Então eu vou produzir a partícula aqui, que é tipicamente o que é feito nas experiências. Né? Eles pegam um vapor de íons, por exemplo, eles vão ionizar os átomos no local e aí eles vão capturar. Então eu vou produzir as minhas partículas carregadas aqui e vou ver se eu consigo aprisionar alguma. Então, por enquanto estou aprisionando coisas muito pequenas. Só um instante. Bom, deixa eu tentar lançar a câmera de novo. Ok. Como vocês podem ver, isso é um exercício de coordenação motora não trivial. É certo que ela... Ok, meu computador está pensando. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar. Quando a câmera resolver voltar, eu coloco de novo isso aqui para funcionar. Deixa eu só conseguir aprisionar alguma coisa para ter certeza que isso está funcionando. As coisas estão ficando, mas estão ficando muito pouco tempo. Bom, ok, se eu conseguir fazer a câmera funcionar, tem uma partícula aprisionada. Não. Bom, ok. Então, a gente volta a isso depois. Continua aprisionada. A gente volta a isso depois. O que está aprisionado é uma partícula de isopor extremamente leve, que é carregada pelo atrito e conforme a gente até pode movimentar a armadilha, a partícula continua aprisionada. Ela segue esse ponto porque é um ponto de aprisionamento estável. Bom, mas o que eu fiz aqui, eu não consigo capturar qualquer partícula, né? Eu chego com partículas cuja velocidade é muito baixa. E se eu quiser fazer espectroscopia de alta resolução, como eu disse, eu quero aprisionar alguma coisa, eu quero que aquilo que eu vou aprisionar fique durante um tempo apreciável aprisionado no meu sistema. Então, não basta aprisionar, eu preciso resfriar.
para resfriar, se eu considerar a minha equação original, como vocês viram o que acontece com o sistema, se eu solto ele de uma certa distância, ele fica oscilando em torno do centro, mas ele não fica aprisionado na posição de equilíbrio estável. Tá? Ele fica em torno daquela posição. Eu gostaria que ele ficasse o mais parado possível em torno daquela posição, por isso eu preciso retirar a energia do sistema. Para fazer isso, eu vou introduzir uma força viscosa. A minha equação agora é essa, e eu não vou deduzir a solução para vocês, mas a solução dessa equação em determinados limites, se esse amortecimento é fraco, ela é desse tipo aqui, então eu tenho uma oscilação, mas essa oscilação agora é amortecida. Ok? De forma que eu vou oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Como é que eu posso fazer isso com sistemas atômicos? A partícula continua aprisionada, só para vocês saberem. Como é que eu posso fazer isso com sistemas atômicos? Bom, uma maneira de fazer isso é tentar iluminar os átomos. Isso é um pouco contrário à nossa intuição habitual, né? Quando a gente ilumina alguma coisa, a tendência é esquentar e não esfriar. Para esfriar um átomo, o que eu tento fazer é que esse átomo está se movendo, por exemplo, nesse sentido para a esquerda, ele vai espalhar luz do laser, então é como a gente queria andar contra alguém que está apontando uma mangueira contra nós, né? Se a pessoa aponta uma mangueira, ela consegue frear o seu movimento, né? Isso é usado em certos sistemas primitivos de controle de populações. É o mesmo princípio, na verdade. É o mesmo princípio. O que a gente vai fazer é que a gente está jogando luz, essa luz é constituída de fótons, esses fótons vão ser espalhados por esses átomos, né? E na medida em que eles são espalhados por esses átomos, o movimento deles é reduzido. Bom, qualquer laser funciona? Não, não é qualquer laser que funciona. Os átomos não interagem com radiação de qualquer laser, eles interagem com radiação de luz laser numa determinada frequência. Eles são sistemas ressonantes. De novo, o sistema que a gente tem é um sistema desse tipo aqui, só que é um sistema forçado. O que o laser faz é forçar o oscilador. Então, na medida em que a gente tem uma frequência atômica de ressonância e a gente força numa frequência diferente da frequência atômica de ressonância, nada acontece. Na medida em que a gente atinge a ressonância, a gente vê que a gente começa a absorver radiação do laser e é nesta região aqui que eu vou de fato conseguir exercer uma pressão sobre os meus átomos. Ok. Então, se vocês quiserem, isso a gente pode visualizar aqui. Eu tenho um laser, ele está tirando bolinhas no átomo e aí ele começa a reduzir o movimento do átomo. Vamos ver o próximo átomo. Veja que ele começa a absorver e aí a velocidade dele muda. Mas ela para de mudar, né? Vocês viram que as primeiras bolinhas que atingiram o átomo fizeram alguma coisa. Mas depois, olha, eu continuo atirando e não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo mais nada? Porque esse átomo não está em repouso. Ele tem uma determinada velocidade. E o fato dele ter uma determinada velocidade faz com que a frequência de ressonância seja alterada, né? A frequência deles é alterada e o efeito que altera essa frequência, como eu disse, eu peço que vocês perdoem o nível básico disso, que é uma apresentação para ingressantes, mas isso é devido a um efeito que vocês reconhecem de ouvir, né? E para ingressantes, de fato, eu inclusive pedi ajuda de um cientista renomado, o Dr. Cooper, para explicar esse efeito. Bom, ok.
Se a gente olha para a frequência, como que ela é alterada, né? Ela é alterada dessa maneira aqui, de modo que se eu tenho um átomo se propagando contra um laser, a frequência que ele percebe é uma frequência aumentada do laser. Tá? O que significa que se eu quero que este laser interaja com um átomo, eu tenho que sintonizar esse laser abaixo da frequência de ressonância atômica, como a gente diz, para o vermelho da frequência de ressonância, de forma que a luz dele seja absorvida por esse átomo. Se a gente voltar naquela pequena simulação, ver onde vem o próximo átomo. Eu posso continuar agindo sobre o átomo se eu continuo a sintonizar a frequência do meu laser. Como vocês estão vendo, eu estou mudando a frequência e eu consigo inclusive empurrar o átomo para longe e continuar empurrando. Bom, a proposta para isso foi feita em 1975 por David Weinland e Hans Dehmelt e Ted Hench e Art Shallow. Essa referência era um boletim da Sociedade Americana de Física, então não é muito fácil de encontrar. O artigo do Hench e do Shallow foi publicado no Optics Communications, é esse artigo aqui, em janeiro de 1975. A primeira demonstração experimental de resfriamento por laser não foi com átomos neutros, ela foi feita em 1978 pelo David Weinland, agora já no grupo dele, no Centro de Referência de Tempo em Boulder. E depois disso, isso foi aplicado a átomos neutros. Quando aplicado a átomos neutros, a gente pode imaginar, aquilo que eu mostrei para vocês é algo que se refere a uma configuração em uma dimensão. E um átomo se propagando contra um laser. Se eu quiser, nessa uma dimensão, reduzir o movimento do átomo ao longo dessa direção, o que eu faço? Eu uso dois lasers idênticos, empurrando o átomo para a esquerda, o outro empurrando o átomo para a direita, de forma que esses dois lasers têm a mesma frequência, sintonizada abaixo da transição atômica. Então, se o átomo se propaga para a direita, a gente já viu, ele se propaga contra este laser, ele percebe a frequência desse laser agora ressonante, então ele espalha fótons, ele tem o seu movimento amortecido. Se, por outro lado, este laser aqui, como o sinal agora mudou, ele vê mais distante de ressonância, ele não absorve luz, então ele essencialmente tem um movimento reduzido se ele se propaga para cá. É óbvio, se eu inverter a velocidade, o argumento é exatamente o mesmo. Se a gente generaliza isso para 3 dimensões, a gente faz 3 pares de feixes contrapropagantes sintonizados abaixo da transição atômica, e isso foi feito no começo dos anos 80, em 1985, por Steve Chu e colaboradores, e eles mediram uma temperatura para a amostra que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma amostra de átomos de sódio, ultra resfriados, a uma temperatura de 240 microkelvin. É muito frio. Essa experiência foi, acho que, a primeira realização desse resfriamento em 3 dimensões, e eles mediram a temperatura, compararam com o modelo, aquele modelo de 1975, do resfriamento Doppler. Bom, claro, outros grupos se interessaram e começaram a fazer medidas. Um deles foi o grupo do Bill Phillips, na região de Washington, do capital, e ele mediu uma temperatura de 40 microkelvin, não 240 microkelvin. Variando parâmetros, etc., ele mostrou, inclusive, que a previsão da teoria não concordava com o resultado otimizado, não era nas condições previstas pela teoria. Esse valor aqui era o limite de resfriamento previsto pela teoria. Não era possível, em princípio, resfriar abaixo disso. Eu não sei se vocês já encontraram situações como essa no trabalho de vocês. Situações em que vocês conseguem um resultado experimental melhor do que o melhor previsto pela teoria. Isso é um caso muito raro e constitui uma violação da lei mais fundamental da natureza, que é a lei de Murphy. Nunca você vai para o laboratório e encontra algo melhor do que a teoria prevê, que é o melhor que você pode encontrar.
Na verdade, obviamente foi necessário rever a teoria. A revisão da teoria mostrou que o modelo era muito simplificado, envolvia só 2 níveis atômicos interagindo com a luz, os átomos têm mais níveis do que isso, e nova teoria foi feita considerando mais níveis pelo grupo do Steve Chu e do Claude Quentin-Houdy, e eles levaram, junto com o Bill Phillips, o Prêmio Nobel de 1997 por essas descobertas. Ok. Dá para resfriar indefinidamente? Dá para ir até 0 Kelvin? Bom, se a gente está resfriando numa armadilha, a resposta é não. Por que a resposta é não? Isso aqui é a expressão da energia total de uma partícula na armadilha. Ora, a gente conhece da mecânica quântica que posição e momento tem incertezas conjugadas, significa que o produto das incertezas é maior ou igual a uma certa constante. Então, para isso aqui ser 0, isso aqui teria que ser 0 e isso 0 também. Não pode. O que significa que essa energia é obrigatoriamente maior que 0. Só por essa consideração, colocando parâmetros de dimensão aqui, supondo para esses parâmetros adimensionais incertezas iguais para x e p, a gente chega a esses valores aqui. Se vocês fizerem o produto, vai dar h cortado sobre 2, e isso dá exatamente a energia do chamado estado fundamental do oscilador harmônico. Tá? Bom, e a estrutura de níveis, quando a gente está lidando com energias dessa ordem, a estrutura de níveis do oscilador harmônico é de níveis discretos, todos espaçados de h cortado ômega. Então, quando a gente esfria muito, seja um sistema atômico numa armadilha, seja um íon aprisionado, nós vamos chegar à situação em que a gente vai ser sensível a esses níveis de energia discretos, né? E isso abre possibilidades. No caso dos átomos aprisionados, a possibilidade de condensação. Para íons, a gente pode resfriar o estado fundamental e usar o grau de liberdade associado à vibração do íon dentro da armadilha para, por exemplo, trocar informação com o sistema. A gente vai tratar disso agora. A gente falou aqui de íons, né? Como é que a gente faz para aprisionar partículas neutras? Bom, uma possibilidade é usar o dipolo, seja dipolo elétrico, seja dipolo magnético. Tanto átomos como moléculas a gente consegue ter ou dipolos permanentes, principalmente magnéticos, ou dipolos induzidos. E aí o átomo funciona essencialmente como uma antena, né? E num campo, o que vai acontecer é que ele vai se alinhar com o campo. Então, se eu tenho um dipolo, carga menos Q, carga mais Q, as duas forças nesse campo uniforme aqui tenderiam a fazer com que esta carga se deslocasse para cá e essa carga se deslocasse para cá, alinhando o dipolo com o campo. Tem uma energia associada a isso que está aqui, é menos o produto escalar do momento de dipolo pelo campo. Isso vale também no caso magnético. Agora, no caso magnético, eu posso fazer outra coisa, né? Isso aqui é o que acontece num campo uniforme. No campo uniforme, a força resultante vai ser nula. Se eu tiver um campo não uniforme, como exemplificado aqui, que eu tenho um ímã com um campo não uniforme, eu colocar um outro ímã aqui, vocês concordam que a força entre os dois polos de mesma polaridade vai ser repulsiva? Eu posso chegar a um ponto aqui em que eu tenho uma força que contrabalança exatamente o peso desse pequeno ímã. Bom, e aí a pergunta é, a gente consegue usar isso para fazer aprisionamento? Fazer uma coisa como essa garrafa que está aqui? E a resposta é sim, e dá para fazer isso melhor do que com uma partícula de isopor. Dá para fazer isso com algo macroscópico desse tamanho aqui. Isso aqui. Tá? Isso aqui é um ímã. E eu tenho aqui uma base magnética. Eu imagino que vocês estejam vendo. Eu não posso mexer muito, porque isso desalinha. Aqui a base magnética. Vocês não conseguem perceber, mas se eu trouxer o ímã
posição mais ou menos por aqui, ele quer ficar. Só que se eu soltar, ele vira. Por que ele vira? Porque, embora a força seja nula, existe um torque que tende a fazer com que ele se alinhe com o campo. Como é que eu faço para garantir um aprisionamento estável? Bom, o que o torque faz é o meu dipolo girar. Ele provoca uma mudança de momento angular. Então, se eu introduzir momento angular no meu sistema, eu posso conseguir um aprisionamento estável, porque agora ele vai ter um torque, mas o torque vai simplesmente exercer uma tentativa de variar o momento angular, mas como existe um momento angular, o que vai acontecer é que esse momento angular vai precessar. Então, se tudo der certo, eu vou mostrar para vocês que colocando esse ímã em rotação, eu consigo fazer com que ele de fato fique aprisionado. Como vocês podem ver, como um bom mágico, eu posso passar a mão embaixo, em cima. Vocês podem ver que de fato o sistema está levitando. E ele está levitando exatamente... Bom, acabou a energia, né? Ele está levitando exatamente pelo princípio desse aprisionamento aqui. Felizmente esse aqui não precisa da câmera, né? Ok, eu não vou conseguir repetir porque agora alguns pedaços caíram no chão. Muito bem. Se a gente aprisiona então os átomos numa armadilha desse tipo, agora a gente quer resfriar, quero fazer isso com átomos neutros e eu quero resfriar de forma a ser sensível à estrutura de estados discretos do meu potencial e, por exemplo, produzir um condensado de Bose-Einstein. O que é isso? É um sistema de partículas indistinguíveis que foi considerado molécula do ano na Science no ano de 1995. E para produzir esse sistema, basicamente o que a gente precisa é diminuir a velocidade, de forma que as propriedades ondulatórias dos átomos vão começar a aparecer, vão tornar evidente a natureza discreta dos níveis de energia. Okay? Então eu preciso reduzir a temperatura, reduzir a velocidade, de forma a aumentar esse comprimento de onda. Tem uma transparência do Wolfgang Ketterle, indicando como que a gente produz um condensado de Bose-Einstein. Eu tenho um conjunto de átomos numa velocidade típica, temperatura alta. Então aqui são pequenas bolas de bilhar. Eu vou reduzindo a temperatura, eles agora começam a apresentar comportamento ondulatório, o movimento deles tem que ser descrito pela mecânica quântica. Eu reduzo mais ainda a temperatura, eles se aproximam, eles têm uma alta densidade, eles se aproximam de forma que agora essas ondas começam a se superpor. Na medida em que elas se superpõem, eu tenho um comportamento ondulatório macroscópico, uma função de onda gigante correspondendo a esses átomos todos aqui. Então, tenho algumas simulações para mostrar para vocês sobre a produção desse tipo de sistema, que estão aqui. Bom, aqui o aprisionamento magnético. Então, a gente pode ligar o campo aos átomos que estão aprisionados. Pois é, eu falei que os átomos têm momento de dipolo. Por que eles não sofrem o processo de flip? Por que eles não giram? Porque o momento de dipolo magnético dos átomos está associado ao momento angular. Então, naturalmente, eles não têm esse... você não encontra um ímã assim que não esteja, entre aspas, rodando. Ele já tem esse momento angular e é por isso que você consegue aprisionar de modo estável. Ok. Bom, como é que a gente vai, então, agora resfriar esses átomos? Tem um detalhe. A gente poderia dizer, bom, vamos fazer o procedimento de
melaço, né? E reduzir as velocidades deles usando laser. O problema é que quando a gente faz isso, isso tem um limite e o próprio espalhamento de fótons pelos átomos faz com que fótons que foram espalhados por um átomo sejam absorvidos por um átomo vizinho. Tá? Isso leva a um aquecimento, leva a uma limitação na densidade da amostra. Então, para produzir esses condensados, tipicamente o que se faz é aprisionamento magnético. Como é que eu agora pego um sistema magneticamente aprisionado e eu faço um resfriamento que não seja por laser? Tá? Bom, uma maneira de fazer isso, que foi bolada principalmente pelas pessoas que trabalhavam tentando a condensação de hidrogênio, é essa aqui. Chama-se resfriamento evaporativo. O que vocês estão vendo é uma xícara de café e o café está esfriando porque átomos, moléculas mais quentes estão simplesmente deixando a superfície em forma de vapor. Na medida em que eles deixam a superfície, aqueles que restam colidem, retermalizam e o sistema como um todo esfria. É claro que para esfriar o café, se a gente pega café muito quente, né, e quer beber logo, simplesmente deixar ele abandonado esfriando demora. Né? Então, o que a gente faz? A gente força a evaporação, né? A gente sopra. Okay? O que se faz nessas experiências é exatamente a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui um conjunto de partículas num potencial, elas estão aprisionadas. Como é que a gente força a evaporação? A gente vem aqui e diminui o tamanho do poço de confinamento. Então, como vocês podem perceber, várias partículas começam a sair. A gente tem aqui uma medida da temperatura. A temperatura está diminuindo. Na medida em que as partículas mais quentes escapam, a temperatura diminui, volta-se a um equilíbrio. Claro que a gente perde partículas, então isso é ruim para a densidade do sistema. Mas se a gente faz o processo de evaporação de modo suficientemente controlado, a gente consegue reduzir a temperatura o suficiente antes que todas as partículas tenham escapado. Como vocês podem ver, a temperatura está bem próxima da temperatura crítica. Quando chegar nessa temperatura crítica, a gente deixa de ter um comportamento de várias partículas e o comportamento do sistema passa a ser como se tivesse uma única grande partícula ou grande função de onda. Não, isso funciona. Pronto, condensou. Na simulação é quase tão difícil quanto na experiência. Ok. Bom, como é que a gente sabe que condensou? Formação dessa grande função de onda macroscópica. Isso aqui são imagens de átomos aprisionados de rubídio. Foi a imagem que deu a capa da Science, do artigo do Cornell e Wyman. Aqui a gente tem uma distribuição de átomos que é térmica, né? E vocês veem que ela tem uma certa extensão, né? Na medida em que a gente vai diminuindo a temperatura, surge no centro da distribuição um pico, uma concentração muito grande de átomos, né? Ainda com vários átomos em volta que correspondem a essa outra distribuição. Então, na verdade, a gente tem as duas juntas aqui. Diminuindo mais ainda a temperatura, a gente chega a um condensado essencialmente puro. Tá? Bom, e tem outras características, como a forma assimétrica desse condensado, que são assinaturas do processo. Aqui está uma ilustração, né, do que acontece em tempo real. São imagens tiradas de uma experiência, aparece no centro esse pico, e conforme a temperatura diminui, você de fato chega, né, a um condensado essencialmente puro. Bom, dá para fazer várias coisas com isso. Dá para cortar um condensado, né, com um bisturi laser e aí juntar os dois pedaços do condensado e observar franjas de interferência nessas ondas de matéria. Tem grupos no Brasil trabalhando com isso, em particular o grupo do Instituto de Física de São Carlos, o professor Vanderlei Banhato, que não está trabalhando mais com condensados de sódio, ele está trabalhando com condensados de rubídio. E aqui estão imagens do condensado de rubídio obtido em São Carlos,
né? Aqui são, acho que isso é a primeira série de dados quando eles finalmente obtiveram condensado. Bom, vamos voltar ao nosso íon. Porque a gente está tratando de experimentos com um único íon aprisionado. Tem uma frase famosa do Schrödinger, publicada em 1952, quando a teoria quântica já era bem conhecida, em que ele dizia que não estamos fazendo experiências com partículas únicas, não mais do que estão criando ictiossauros no zoológico. É uma maneira de dizer que nunca a gente experimenta com apenas um elétron, ou átomo, ou molécula pequena. Em experiências de pensamento, às vezes a gente supõe que sim, mas sempre isso leva a consequências ridículas. E o título desse artigo é justamente sobre a existência ou não dos chamados saltos quânticos, em que um sistema passa diretamente de um estado para o outro. Por exemplo, um íon que está num determinado estado interno, ele passa para o outro estado interno instantaneamente. Então você está vendo fluorescência do seu íon, de repente ela apaga, depois de um tempo você excita novamente o íon, volta a ter fluorescência. Um outro exemplo disso são experiências feitas com fótons em cavidades de micro-ondas, em que você tem um fóton dentro da sua cavidade e de repente não tem mais nenhum, esse fóton é absorvido. O outro exemplo é o exemplo daquele triste elétron que ficou aprisionado durante tanto tempo e de repente não tinha mais nenhum. É um salto quântico. No caso dos íons, então aqui para nos lembrar, as experiências de fato são feitas com partículas individuais que podem ser observadas por muito tempo. Então é possível observar saltos quânticos, é possível observar produção de estados especiais, é possível, como se diz, preparar esses estados de modo a processar a informação com eles. E uma maneira de fazer isso é acoplando o estado interno do íon com o estado de vibração. O estado interno do íon corresponde tipicamente a uma transição entre dois estados de preferência, tem uma frequência de transição aqui, e eu posso dizer, se o meu íon, o estado interno, só pode ocupar um desses dois estados, então isso é um registro, é uma informação binária, só que eu posso ter não apenas este estado ou esse estado, eu posso ter uma superposição dos dois estados. O meu estado de vibração é um oscilador harmônico, então tem um estado fundamental e os outros estados excitados são igualmente espaçados com uma energia que aumenta em h cortado ômega de vibração. Usando lasers, a gente consegue acoplar. Posso usar um laser para passar a população desse estado atômico para esse estado aqui, mas o laser não vai conferir apenas energia, ele vai transferir momento também, o que significa que ele vai mudar o estado de vibração do íon da mesma forma. É possível manipular a interação desses íons com os lasers de forma a ter interações como essa aqui, em que eu mudo o estado do íon do estado eletrônico mais alto para o estado mais baixo, criando uma excitação de vibração, ou vice-versa. Eu passo do estado mais baixo para o estado mais alto, destruindo uma excitação de vibração. Esse modelo aqui é o que acontece na interação de átomos com fótons, em eletrodinâmica quântica em cavidades, é o chamado modelo de James Cummings. De novo, esse é um modelo de osciladores acoplados, a gente consegue entendê-lo através desses osciladores. No caso dos íons é um pouquinho mais rico, porque eu posso fazer não apenas isso aqui, mas eu posso fazer o contrário. Não há nada que me impeça de passar desse estado para esse, destruindo uma excitação da vibração. Então, desse ponto de vista, é mais rico. Se a gente olhar os estados eletrônicos, o estado eletrônico mais baixo, o estado eletrônico mais alto e os níveis sucessivos de vibração, a gente tem duas escadas aqui. E uma maneira, então, de mudar esse estado interno do íon é sintonizar um laser para que ele excite a transição, por exemplo, do estado eletrônico mais baixo, estado fundamental do poço de potencial, para o primeiro estado do poço de potencial, o estado eletrônico excitado. Tipicamente, esse íon vai decair depois de um tempo para esse estado aqui,
né? E com isso, nesse processo, a gente aumentou em uma unidade a energia de vibração. Tá? A cor que está desenhada aqui é porque a frequência é um pouco maior do que a frequência dessa transição aqui. Então isso é o que a gente chama de uma banda lateral para o azul. Essa banda lateral para o azul vai levar a um aumento da energia de vibração dos íons. Eu posso fazer o contrário, eu posso excitar na banda lateral vermelha, e se eu sair de um estado muito excitado e fizer esse processo várias vezes, ele termina no estado fundamental de vibração. Então essa é a maneira com que é possível resfriar um íon ao estado fundamental de vibração no posto de potencial. Se eu tiver mais de um íon, eu tenho oscilações acopladas. Então o que acontece com um dos íons está sujeito ao que acontece com o outro íon, porque eles têm uma interação coulombiana entre eles. Então deslocamentos desse íon vão afetar o que acontece com esse aqui e vice-versa. Isso me dá dois modos normais, se eu tiver dois íons, um modo normal correspondendo ao centro de massa, outro modo normal correspondendo à diferença de posições, portanto, correspondendo a um modo que a gente chama de respiro. No laboratório do Rainer Blatt, em Innsbruck, vocês têm uma imagem aí de uma cadeia de 6 íons, são 7 íons, em que vocês veem todos os íons se movendo juntos, é o modo de vibração do centro de massa, ou os íons nesse modo de respiro. Isso aqui é uma sequência de imagens feitas com íons individuais aprisionados numa armadilha desse tipo aqui, que é uma armadilha do tipo Paul, só que é uma armadilha do tipo Paul linear. Então, esses eletrodos aqui, tem 4 eletrodos nesse plano que tem a radiofrequência, esses eletrodos aqui têm tensão relativamente baixa, simplesmente para definir este eixo ao longo do qual os íons podem justamente vibrar. Eles são muito fortemente confinados na direção transversa, na direção longitudinal eles têm uma relativa liberdade de movimento. E é por isso que eles conseguem observar tanto esse modo do centro de massa quanto esse modo de respiro. Bom, fazendo acoplamento entre esses estados, a gente consegue, por exemplo, preparar situações em que, como eu disse, eu posso gerar uma superposição do estado atômico do íon, do estado interno, posso também gerar uma superposição do movimento de vibração. Ou seja, eu posso ter um estado em que eu tenho, no modo do centro de massa, uma superposição de estado excitado do centro de massa com o estado fundamental do centro de massa e estado interno fundamental superposto com um estado excitado. Mas, por exemplo, o estado excitado pode estar vinculado a estado fundamental do centro de massa, estado fundamental interno ao primeiro estado excitado. Esse tipo de estado é o estado emaranhado dos dois sistemas. Então eu posso emaranhar o movimento do centro de massa com os estados internos dos íons. Isso me permite, por exemplo, fazer usando, se eu fizer o que está desenhado aqui, né, com um laser excitar este íon, com outro laser excitar esse íon e vir com um ângulo e excitar o movimento do sistema, eu consigo usar esse movimento do sistema para comunicar a informação de um íon para outro íon. Tá bom? E esse é o princípio de funcionamento de portas lógicas baseadas nesse tipo de sistema. Claro que para a gente gerar algo como um processador, a gente gostaria de uma arquitetura um pouco diferente, vários íons, etc., que a gente possa mover. Isso aqui é um exemplo de uma armadilha em que a gente pode trazer todos os eletrodos para um plano e os íons ficam suspensos sobre o plano e é possível transportar íons. Vocês veem uma fileirinha de, aqui no caso é uma ilustração com partículas, uma fileirinha de partículas aqui, uma fileirinha de partículas aqui, e elas vão sendo transportadas ao longo do sistema para fazer esse tipo de processamento, esse tipo de endereçamento. Bom, eu sei que foi muito básico, mas o que eu queria apresentar para vocês era um pouquinho desse sabor de aprisionamento, de manipulação de graus de liberdade externos de partículas individuais, sempre a partir do entendimento do oscilador harmônico. No caso dos condensados de Bose e Einstein, uma manifestação macroscópica desses efeitos quânticos. No caso dos íons individuais,
um exemplo de um sistema spin-mola, né, em que a gente consegue fazer testes fundamentais de mecânica quântica e explorar aplicações em informação quântica. As analogias vão muito além. A gente pode aprisionar não apenas as partículas, mas a gente pode, por exemplo, manipular os estados internos dos sistemas e gerar o que se chama aprisionamento de população atômica, observando efeitos de interferência na manipulação desses sistemas, e esse tipo de efeito também, sabendo a física de osciladores acoplados, a gente consegue gerar intuição a respeito. Então, eu espero que vocês saiam daqui pelo menos com o interesse em estudar mais os sistemas de oscilações acopladas. Obrigado. Bom, o que eu vou mostrar é um protótipo de uma armadilha magnética. Como é que você faz para aprisionar um dipolo, um ímã, né, usando outro ímã. Eu tenho uma base magnética aqui, cria um campo magnético inhomogêneo, e se eu pegar esse ímã aqui e colocar próximo, tem uma posição aqui, mais ou menos aqui, que eu sinto que se eu soltasse, em princípio, ele ficaria, né, compensaria a força magnética, compensaria a gravidade. Mas se eu soltar, ele vira. Ele vira por causa do torque. Como é que eu faço para impedir que ele vire? Eu posso conferir a ele momento angular. Então eu boto ele para girar. E eu vou tentar colocá-lo na posição de aprisionamento estável, conferindo o suficiente momento angular. E aí vocês veem, então, o sistema levitando. Eu posso passar a minha mão por baixo e ele acaba caindo. A gente pode tentar fazer uma última vez. Esse ele fica um pouco mais de tempo. Posso mostrar, não tem nenhuma corda em cima, embaixo. Vocês podem ver que está perfeitamente aprisionado. E se eu for ainda muito audacioso, eu posso tentar deslocar a armadilha e ver se ele segue. Tem que fazer isso muito lentamente. Mas como vocês podem ver, mesmo deslocando a armadilha, o sistema continua seguindo, claramente aprisionado pela minha armadilha. Vou trazer ele de volta. Bom, caiu. Isso aqui é um exemplo de uma armadilha de partículas carregadas do tipo Paul, em que tem 3 eletrodos, um eletrodo central, um anel, que é mantido aterrado, e 2 esferas que são mantidas no mesmo potencial, mas esse potencial é um potencial oscilante na frequência da rede, 60 Hz, 1500 a 2000 volts, e com isso a gente consegue aprisionar partículas carregadas, como por exemplo, partículas de isopor. A gente produz as partículas de isopor simplesmente atritando numa lixa, e depois carrega a armadilha, e vocês estão vendo aí uma partícula carregada bem no centro dessa armadilha. A gente pode inclusive mostrar que se eu deslocar a armadilha, a partícula está estavelmente aprisionada, ela vem sempre seguindo o movimento da armadilha. Eu posso trazê-la de volta e a partícula de isopor está sempre no centro da armadilha. O que eu vou fazer agora é que eu vou desligar a tensão e vocês vão ver a partícula ir embora. Eu vou fazer isso lentamente, variando aos poucos a tensão, e quando a tensão cair abaixo de um certo valor, a partícula não vai mais ficar aprisionada. Ela ainda está, mas está mais fraco o aprisionamento, e ela foi-se embora.